René Lebarbation Neto. Otávio, muito prazer em te receber aqui no nosso congresso Talent Intelligence Brasil. O Otávio é conselheiro de diversas empresas, estamos falando aqui do Banco do Brasil, DVP, ele dá o Desk, Braskem atualmente, né? Já foi secretário de Estado, ele é empresário, founder, CEO, Lebarbation Capital, enfim, professor da UDESC, com muito prazer aí, colega de trabalho aqui na universidade. Quer dizer, quem estiver querendo estudar com a gente aí, chega aqui na UDESC, né? E governança, acho que governança é dos principais pontos aí que agrega valor no nosso congresso. A gente vai ter uma conversa bastante voltada para essa parte de RH, conselho, inteligência e... Bom, Otávio, que prazer enorme te receber aqui. O prazer é meu, Ernesto, é um prazer estar aqui conversando contigo diretamente, conversando com vocês a respeito das questões de governança, de relações com as pessoas, da importância das pessoas nas organizações, da cultura organizacional, que inclusive é tema das minhas aulas. Então é um tema que eu transito há muitos anos e é um prazer conversar contigo e com o teu pessoal e falar do Congresso, é claro. Bom, René, eu confesso que não vou pegar leve com você não aqui, hein? Vamos fazer perguntas difíceis. O que acontece nos conselhos? Quando que envolve RH, tem muita coisa que se fala em conselho de administração, conselho de consultivo de empresas envolvendo recursos humanos. Como que se apresenta? O que o RH é cobrado pelos conselhos? Se você pudesse dar um panorama geral do que você percebe aí na grande maioria da governança corporativa. A questão do RH, né, Ernesto, a evolução e a transformação é gigantesca. Porque o RH tradicional, aquele de folha de pagamento, de controle de pessoas, isso tudo hoje a tecnologia faz isso muito melhor do que a gente fazia antigamente. Então, o RH hoje, eu transformaria esse nome num grande gestor de gente, né? Um grande apoiador de pessoas, como fazer com que as pessoas possam se motivar e como elas possam dar o melhor de si para as organizações. Hoje, não é uma palavra de hoje, mas é uma palavra muito usada hoje, que é a questão de propósito, né? Ainda escrevi um artigo, coincidentemente, vou te mandar, sobre a importância e a dignificação que é o trabalho, a importância da gente se apaixonar pelo que a gente faz, trabalhar. É claro que o ócio é importante, o convívio com a família é importante, é óbvio, mas o trabalho, ele é algo que dignifica, isso já está inclusive estudado, como o trabalho é importante para que a gente se sinta melhor. Agora, é claro, tem muitas hoje posições, se isso dá prazer, se não dá. Essa questão é muito mais do que a gente está buscando. Nem tudo que a gente faz é prazeroso, mas tudo tem que ter propósito, né? E quando você vai enfrentar um desafio, vai enfrentar uma jornada, no meio vai ter pedra, não vai ter pedra, vai ter um caminho pior. Se você quiser um caminho só asfaltado, então talvez você não esteja nesse planeta. O planeta exige que nós possamos tirar as pedras que estão no caminho, construir a nossa estrada, construir uma estrada melhor para a sociedade. Estamos aqui todos, Ernesto, para fazer uma sociedade melhor. E o nosso trabalho em cada ponta, em cada lugarzinho, aquele cara que está lá trabalhando, por exemplo, no posto de gasolina, um bom dia dele, posso lhe ajudar. Isso é tão importante quanto um CEO de uma grande empresa, por exemplo, como da Raizen ou da Petrobras. Ambos são importantes, cada um dentro do seu contexto. Então, talvez o RH nesse papel estaria tentando criar mecanismos que as pessoas enxerguem os propósitos, né? E os propósitos se alinhem. Isso tem a ver com cultura organizacional? Como que você vê essa cultura? Tem diferença de cultura entre empresas? Dá para mudar a cultura? Vamos falar sobre isso aí. Sim. Então, tem um grande autor que eu recomendo para todo mundo que estuda cultura, que é o Edgar Schein, tradicional estudioso sobre cultura organizacional. A cultura organizacional ela é fundamental, né? E aí depois a gente vai para a cultura da sociedade, a cultura dos povos. Por exemplo, uma empresa que respeita a diversidade, por exemplo, que respeita as diferenças, que respeita os contextos. Hoje não se pode mais admitir que você tenha uma empresa que ela seja defensora de radicalismos, ou isso é bom, isso é ruim. Todos são bons, todos têm problemas, todos têm coisas boas. Então aqui está um aspecto cultural muito forte. Eu pergunto aos meus alunos, estudem empresas e percebam se na sua cultura está a inclusão, está o respeito às diferenças, né? A palavra respeito é uma palavra universal. Se a pessoa tem um estilo, um jeito, se vem do interior, se vem da capital, isso não importa quase nada. Aliás, eu conheço muitos empresários, a maioria não em grandes centros, mas em centros pequenos, em cidades pequenas, e transformaram grandes centros e transformaram a sociedade. Então, a cultura a tua empresa permite que você possa ser inovador, possa ser criativo, possa trazer pessoas para juntos construir um propósito e, através desse, realizarem alguma coisa. Essa é a grande questão do mundo que a gente vive hoje. Isso tem que ser falado diariamente, Ernesto. E você acredita que realmente o RH seja um dos principais caminhos para essa... E como que uma pessoa, vamos supor um gestor de RH que talvez não tenha todo esse conhecimento, qual que seria o caminho para ele buscar essa evolução? Um gestor de RH, primeira coisa, ele tem que gostar de gente, senão ele está no lugar errado, né?
Na hora que ele gosta de gente, ele vai ter que entender que todos nós somos muito diferentes um dos outros, né? Eu tenho vários colaboradores na minha empresa. Cada um tem uma história, Ernesto, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Eu tenho um que é mais desligado, mas é um menino super competente. Eu tenho outro que é mais conciso, ligado do projeto, e eles se complementam, que as diferenças são complementares. O RH, então qual é o meu conselho? O gestor de RH, além de promover o conhecimento das organizações constantemente, ele é o grande ator da transformação do conhecimento. Ele tem que estar muito preparado. Ele é quase um coach, é quase um técnico dentro da empresa. O CEO precisa do RH, o diretor precisa do RH, o coordenador, o time da base. E o RH, ou o grande coordenador de pessoas, gestor de pessoas, ele tem que caminhar pelos corredores e perceber as almas caminhando, sabe? Ele tem que ser uma pessoa sensível. Ele tem que se emocionar, mas ele também, ao mesmo tempo, tem que liderar. Então, eu diria para ti que hoje um gestor na área de gestão de pessoas, um gestor de RH, é uma pessoa que tem que ter um preparo muito grande, porque ele vai ter que conviver com muitas diferenças e fazer com que as pessoas encontrem sentido naquilo que eles estão fazendo no dia a dia das organizações. Agora, eu participo, né, de diversas reuniões de gestão, empresa, e muitas vezes eu percebo que o grau de importância é inquestionável, né? Vendas é importante, operacional é importante, financeiro é importante, RH é importante, estratégia é importante. Mas, normalmente, numa reunião, começa falando ou vendas ou financeiro, né? Eu acho que esse é os que falam primeiro, né? Às vezes inverte, mas aí, em terceiro, operacional, né? E se sobra um tempinho, o RH fala, né? Isso acontece, é verdade isso? Você percebe também nas grandes organizações que você está envolvido? Como que você imagina inverter um pouco mais essa ordem, uma priorização, o RH se posicionar como prioritário? Porque eu realmente acredito que ele, em vários aspectos, né? Porque, assim, bem na prática, né? A venda são pessoas. O financeiro são pessoas, o operacional são pessoas. Se qualquer coisa dessa não der certo, sobra para o RH. Agora, ele estar prioritário nessa vanguarda, eu realmente acredito que depende um pouco mais do próprio gestor do RH, dele se posicionar, dele conseguir trazer informações. Deixe umas dicas assim para essa pessoa, ela conseguir estar nesse embalo aí. Sabe que existe hoje 2 posicionamentos estratégicos nas organizações. O RH tradicional, que é aquele departamento, aquela diretoria, que é o grande apoio. Por exemplo, hoje tem nomes, estudos em inglês, né? CEO, CFO, CMO, CDO, CHO, que é o de pessoas e tudo mais, né? O CDO, que é o desenvolvimento organizacional. Eu, inclusive, acabei de ter uma reunião semana passada com uma empresa que o Sul, né, que é o presidente, a esposa dele é a CDO, que é a responsável por toda a gestão de pessoas da empresa. Todas as pessoas que vão para todas as áreas passam por ela. Financeiro, comercial, operacional, marketing, todos passam por ela primeiro antes de ir para a sua ação na ponta. Então, percebam que ela é um cargo super mega estratégico. A cultura dessa empresa é: ninguém atua em nenhuma outra área sem passar sobre o crivo dela. Perceba a importância que essa empresa dá para o desenvolvimento de pessoas. Ela é esposa, ela é o segundo nome da empresa. Claro, então está assim, ó, é o CEO, aqui está ela como desenvolvimento de pessoa, como CTO, e embaixo estão todos os diretores pendurados diretamente no CEO, mas passam por ela para poder ter a sua atuação. Perceba o quanto ela conseguiu encontrar importância. Eu, inclusive, já trabalhei nessa empresa e eu passei por ela. A primeira entrevista que eu fiz foi com ela. Depois foi com o CEO e aí depois eu fiz com esses processos de seleção, respondendo perguntas dos psicólogos e tudo mais. Quem coordenou esse processo? Tudo ela. Por quê? A importância é que eu percebo. Ou você ocupa isso, ou tem outro modelo de empresa, onde o RH ele é incorporado como uma função de cada gestor. E cada gestor também é um gestor de pessoas. Isso também está acontecendo muito fortemente. O RH está sendo levado para que cada um execute dentro da sua área. Mas isso é mais difícil, porque você vai ter um perfil de gestão de pessoas, e isso não é muito comum. Eu prefiro ainda um RH robusto, que não é mais com ferramentas, isso a tecnologia dá, mas que prepare, por exemplo, eu preciso... Esse é fato real, aconteceu num almoço que eu tive sexta-feira. Ele quer uma pessoa na área de marketing, um diretor de marketing, um CMO, um marketing lá. Muito bem. A primeira pessoa que essa pessoa está falando é com RH. Antes de qualquer... Então perceba a importância que essa empresa dá dentro da cultura dela, ao entendimento se essa pessoa tem assertividade para trabalhar naquela organização. Agora, essa pessoa, você está até enxergando ela, porque você foi entrevistado por ela. O que essa pessoa tem que ter para conseguir chegar nessa posição, para conseguir se engajar a ponto de colocar como prioritário nesse ambiente? O CEO é o executivo, né? O cara que está pensando em resultado o tempo inteiro. É dele.
resultado, aumentar mais fluxo dentro de tal lugar, aumentar as vendas, aumentar a percepção da imagem da empresa na rua. Isso tudo o CEO, embaixo dele, tem todas as áreas funcionando. Essa pessoa que está aí, ela é a que percebe quem vai fazer isso. E vai dizer assim, CEO, pode explorar o máximo que eu te passei agora, o melhor profissional de marketing do mercado, o que mais tem perfil para trabalhar na nossa empresa. Aí o CEO vai dizer, ótimo, vou botar ele em campo. E o CEO bota em campo e cobra gol, cobra despesa, cobra resultado. Percebe? Mas foi o RH, foi a pessoa que tem uma visão estratégica, que navega bem e que entende bem o que o marketing precisa, o que a operação precisa, o que o comercial precisa, o que o financeiro precisa. Então, se tu perceber bem, ele é a base para que o CEO possa cobrar das pessoas. Ele diz assim, o CEO pode cobrar porque eu entrevistei essa pessoa, eu fiz a seleção dela, eu entendi o que ela tem, pode tirar o máximo essa pessoa, vai fazer muito gol na nossa empresa. O CEO, muito obrigado, chá comigo. Aí o CEO vai para cima dessa empresa, ou o presidente, ou o grupo. Agora, ela só chegou lá porque o RH disse, pode, que ela vai. Perceba? Agora, visão estratégica, liderança, visão de cada área, isso tudo é importante nessa pessoa. Então, talvez é uma das pessoas que mais tem que estudar em toda a equipe, porque ela tem que, para contratar alguém de estratégia, tem que saber de planejamento estratégia, tem que saber, ela vai contratar alguém de vendas, ou marketing digital, tem que conhecer sobre isso, para você conseguir achar realmente desafiador uma posição dessa. Mas o mundo e os Estados Unidos estão um pouco mais avançado que nós. As grandes empresas americanas, o pessoal de gestão de pessoas, é a pessoa. Porque assim, eu estou precisando do resultado, eu não tenho tempo para escolher ninguém. Tem uma área que pensa sobre isso e que me coloca a pessoa à disposição. Realmente tens razão. Eu tenho que saber assim, qual é o meu produto, o que eu vendo, como eu entrego, quais são os meus prazos, qual é o meu ticket médio, como é que entra o dinheiro. Eu tenho que, na realidade, não preciso ser especialista, mas eu tenho que entender muito da minha empresa, de todas as áreas. Por quê? Porque eu vou ter que colocar um financeiro que saiba conversar com o meu comercial. Porque se eu colocar um financeiro que o cara não sabe conversar, eu vou criar um conflito. O RH existe para não provocar conflitos desnecessários, porque o conflito desnecessário faz perda de tempo. A perda de tempo promove perda de resultado. E aí é que entra o papel de uma boa escolha, de uma formação, de uma capacitação contínua das pessoas. Isso é a função do RH. Então, bom, vamos lá. A gente está falando de gente, inteligência salarial. Bom, uma pessoa dessa deve ganhar bem, né? Claro, não tenha dúvida. No caso dessa empresa, é a segunda que ganha mais. Olha só. Então, a gente está dando dicas para as pessoas de RH. Todo mundo que está nos assistindo tem esse potencial de chegar nisso aí. Vai ter que estudar muito, né? A gente que está na academia, somos pessoas que estudam muito. Por natureza, a gente gosta disso. Mas eu quero entrar nessa questão de inteligência salarial. A pessoa que entende de ganhar bem no seu salário vai entender de inteligência salarial, valores, como que se fazia antigamente, como que se faz hoje para saber quanto que eu posso pagar para uma pessoa, seja numa função ou em outra, ter essa diversidade, né? Já estamos entrando mais um pouco no dia a dia do RH, né? Você vê isso em grandes empresas. É que tem perfis de empresa conforme a cultura, por exemplo. Eu vou citar 3 tipos. Tem empresa agressiva em salário. Eu já trabalhei nelas e já conheço algumas. O que significa agressivo ao salário? Cara, eu pago o melhor salário do mercado. O mercado está pagando 30, eu pago 50, 60. Agora, se prepara para trabalhar numa empresa de alto nível de exigência. Não, eu quero mais calma, mais tranquilidade. Bom, então você vai se adaptar numa empresa que trabalha mais esse conteúdo sistêmico de proposição de vida mais tranquila, mais calma e exigência mais objetiva, sem precisar de um contexto mais amplo. Depende de quem? Da cultura da empresa. E a cultura da empresa, quem determina a cultura da empresa? O dono. O dono. Então, se o dono é um cara altamente pragmático e exigente, ele vai pagar muito e exigir muito. E tem gente para isso. Empresas mais inclusivas, com respeito mais ao funcionamento de uma vida com várias variáveis. Paga menos, mas te dá um benefício, tal do Great Place to Work, já, né? Famoso. A empresa é boa para trabalhar porque ela tem muito processo de inclusão, ela é muito bacana, ela trabalha com projetos de trabalhar em equipe muito forte, ela prefere ter uma equipe ganhando menos, mas uma equipe do que um só ganhando muito e puxando a equipe embaixo. Modelos, um super agressivo, um médio agressivo e um que trabalha de resultado variável. Paga pouco no fixo, hoje até porque é muito comum, e paga muito no resultado variável, e aí também é uma maneira de você entregar resultados. Depende do perfil da empresa. Hoje essas 3 navegam juntas, inclusive com as possibilidades dentro delas mesmas. Essa que eu estou citando, ela paga bem e ela dá um baita de um bônus no final do ano por resultado. Então, assim, meritocracia pura. Professor, eu queria uma empresa
mais harmoniosa, não tem problema, então você vai procurar um outro mercado, também existe, né, que a gente chama de uma cultura mais voltada para trabalho de time, com mais, a gente chama assim de um modelo mais longo, mais sustentável, e tem mercados muito agressivos, né, Nelson? Muito agressivo, mercado de vendas, de varejo, assim, que o cara tem que vender. Eu conheço, eu tenho um profissional, um amigo meu, que ele tem um produto que ele vende num dia a quantidade de carros que essa empresa vende em 3 meses. O que ele faz? Eu brinco com ele transforma Schnauzer em Pitbull em um dia. Ele tem uma técnica de neurociência, ele aplica a neurociência, todo mundo vai. Quanto tempo o Schnauzer vira Pitbull? Um dia, porque se ele ficar uma semana, ele morre do coração. Então, isso tudo é o mercado que está aí pulsando, e o cara do RH, ele tem que ser um estrategista, sabe? Isso é uma palavra boa. Ele tem que entender o contexto do mercado, para onde a empresa está indo. Hoje eu tive uma reunião de manhã, às 7h30 da manhã, porque era um colega do Japão, era uma empresa do Japão que está propondo entrar na área de beleza no Brasil, empresa coreana, mas ele estava no Japão. Então ele está estudando como entrar no Brasil. Aqui nós temos Boticário, tem a Natura, né? Mas todo mundo sabe que a cultura coreana de beleza é muito grande. E aí a conversa era exatamente isso. Quem nós vamos chamar para trabalhar nesse projeto? Quem é que está preparado? Entendeu? Então aí passa por escolhas também. Então o RH tem muito essa questão de ajudar a entender quem é a pessoa certa para o lugar certo. Vamos abordar aqui um tema que eu tenho, né, diversas entrevistas, tem surgido como demanda de muitos RHs, muitas empresas não estão conseguindo reter talentos, principalmente gerações mais recentes, mais novas, pessoas que muitas vezes estão entrando ali na base do operacional, às vezes não fica nem até terminar o período de experiência. O que você tem visto, Otávio, sobre estratégias das empresas, grandes corporações? Isso é generalizado? Está acontecendo em mais empresas? Eu tenho um trabalho só sobre estudo geracional, inclusive dou palestra sobre isso. A geração Z, eu sou da geração X, né? Baby Boomer X. Nós aprendemos que quanto mais tempo numa empresa, mais talento você tem, melhor, mais você foi respeitado. Isso acabou. Não é a quantidade de tempo, de horas, mas é o quanto você entrega. E outra coisa, antigamente faz 10, 15 anos atrás, as empresas levavam muito tempo para mudar os ciclos. Os ciclos eram longos, Ernesto. Então você tinha um ciclo, aí o outro ciclo levava 10 anos. Hoje o ciclo leva meses. Eu conheço empresa que cresceu 500% no ano. Na nossa época não tinha isso, não existia. Claro, a empresa de software que inventou uma solução, essa solução foi vendida para 1.500 pessoas em um mês, né? Nós temos aqui, eu poderia citar empresas como, talvez poderia citar aqui a RD, a Exact Sales, a Softplan, a própria TOTS, são empresas que trabalham com um mercado altamente escalável e que elas crescem 500%. Uma empresa tradicional, quando crescia 30%, estava, nossa, excelente, né? Então, isso também mudou. E aí essa geração que está aí, que é a Z, não adianta você querer colocar, sabe aquela brincadeira? Colocar um triângulo dentro de um círculo? Não cabe. Você tem que entender que essas pessoas têm que ser as melhores enquanto estão com você. A minha empresa, ela é uma empresa escola. O meu onboarding com os meus funcionários é assim, pessoal, sejam muito bem-vindos, vocês vão estar aqui comigo no projeto, mas se vocês tiverem outros sonhos e outras oportunidades, vocês estão livres para voar. A minha empresa ajuda as pessoas a voar. Eu não quero que as pessoas fiquem presas dentro do meu galinheiro. Eu quero que elas voem. Ah, mas eu não consigo pagar 30 mil pro cara. Parabéns, querido. Que bom que tu passou por mim. Que bom que eu te formei. Vai abrir a tua empresa. Vários ex-funcionários meus são empresários hoje. Olha que alegria. O cara trabalhou comigo, hoje ele é empresário. Que felicidade. Inclusive, 2 são meus concorrentes. Então, assim, faz parte do game, não tem que ficar chateado, dodói. O mundo mudou e o executivo moderno, o dono da empresa moderna, ele tem que entender que o cara que está contigo, a menina que está contigo, as pessoas que estão contigo, elas têm que dar o melhor enquanto estão contigo. Mas se elas quiserem e tiverem outros projetos, eu tive uma funcionária que ela chegou assim, professor, grande funcionário na área de marketing, eu resolvi fazer um período sabático. E como assim? E eu não vou trabalhar mais, vou ficar só aqui para passar as coisas e embora. Vou embora, vou para outro lugar. Cara, vou ficar triste? Não vou ficar triste. Vou ficar triste, é assim que está funcionando. As pessoas estão tendo essas ideias, isso não é contra, entendeu? Diga, o cara é contra a minha empresa, é contra você. Deixa ele foi muito bom enquanto estava contigo, né? Eu brinco, eu prefiro 1 ano com o Romário do que 5 com o Jacaré. Então, assim, entendeu? Eu quero o Romário 1 ano comigo fazendo 200 gols, do que o Zé Goiaba 5 anos comigo fazendo 5 gols por ano. Então, entendeu? Então, eu quero que essa pessoa se sinta feliz. Então, a tua empresa é um local que a pessoa tem que entender que ali lhe faz bem. Quando não está fazendo mais bem, ou a pessoa tem outros objetivos, parabéns, deixa ela voar, aplaude, entrega, agradece e deixa ela continuar a vida dela. Esquece essa coisa de 15 anos numa empresa.
não vai... Isso já vinha acontecendo nas minhas empresas há 15 anos atrás, então esses dias até tive uma grata satisfação. Me recordo de um estagiário, né? Ele até brincou comigo, olha, eu devia ter te pago por fazer parte do teu time, porque a minha carreira foi o crescimento, e ele, enfim, eu tentei recontratar ele de novo, que era um perfil assim muito bom. O cara tá ganhando 30 mil, você falou 30 mil, bateu exatamente o número. E é engenheiro nosso, né? Formado com a gente forma eles e forma pro mundo, né? Eu trato meus funcionários, minhas equipes, tudo como filho também, né? A gente tá criando pro mundo. Dá uma desestabilizada na hora que a pessoa sai, tem que achar outro, tem que dar, com certeza. Mas ao mesmo tempo, a gente que é professor, a gente gosta de ver essa evolução, né? Então, ao mesmo tempo, isso acaba atraindo novos talentos, né? Eles querem estar próximo da gente. Isso é um jogo que acaba atraindo. Mas vamos lá, a gente está chegando na reta final aqui da nossa entrevista e a impressão que eu tenho é que eu queria ficar umas 2 horas aqui falando sobre esses assuntos, porque realmente são fatores-chave, né? Transformam o RH em aquele RH que realmente vai ser se posicionar o dono da rédea e vamos tocar, fazer a empresa acontecer, né? Então, como a gente está chegando na reta final, eu queria explorar um pouco mais esse perfil de o que fazer com a pessoa que está aqui nos escutando, que tem essa vontade de assumir essa rédea. Vamos pensar, tentar, né? Passo a passo, lógico que existe uma certa diversidade. O interessante é a gente entender mais a pessoa em si, mas se fosse passar passo a passo geral, né? A pessoa talvez fazer um autodiagnóstico, pensar em ver o que ela tem de características para aprofundar, para evoluir, entender vaga por vaga daquelas que vêm como uma oportunidade para ela aprofundar os seus conhecimentos. O que seria uma dica aí de profissional para RHs que estão nesse pensamento de evolução? Primeiro, hoje as empresas precisam de líderes, pessoas que não tenham medo de tomar decisão, Ernesto. Tem muita gente com medo de tomar decisão. E o RH, ele tem que ser uma área ele tem que tomar decisão o tempo inteiro, de escolhas. Para isso, ele tem que se preparar muito, ele tem que entender muito do mercado, ele tem que entender muito de pessoas. Ele é um líder servidor e um líder formador, né? Eu, por exemplo, acho muito bacana, eu trabalho com muitos jovens. Quando é que eu contrato um jovem de 19 anos, ele está pronto? É claro que não, né? É claro que não. Agora, o que eu quero? Eu vou contratar só de 25, 30 anos pronto? Ou eu vou preparar essa pessoa? Então, se a minha empresa tem um perfil de ser uma empresa formadora, transformadora, eu vou contratar pessoas que eu sei que eu posso treinar e que essas pessoas vão ter um desempenho gigante, fantástico. Nós, como professores, né, Ernesto, a gente tem essa grande felicidade de transformar a vida das pessoas ou ajudar a transformar a vida das pessoas. O RH é exatamente se ele quiser assim, como é que eu tenho que ser? Seja um professor, seja um educador. A profissão de professor é a mais linda do mundo. Todo mundo passa pelo professor. Todo mundo, o dia que você se formar, numa faculdade, vai lá e abrace o seu professor do primário e diga obrigado, sem você eu não tinha chegado aqui. O dia que você chegar um CEO, agradeça ao teu gestor de RH que diz, poxa, se não fosse você, eu nunca chegaria a ser um CEO. Entendeu? Então, seja um líder, um gestor de RH, um servidor, um educador que tenha prazer em que as pessoas, inclusive, sejam muito melhor do que você. Entendeu? Essa é a questão. Você não pode competir com quem você está formando. Você tem que deixar as pessoas irem cada vez mais longe. Então, o RH tem que abstrair, não tem que ficar competindo com o financeiro, competindo com... Não, esquece. A empresa deixa essas áreas com as suas funções. Você tem que ser assim, ó. Pessoal, você precisa de um zagueiro? Pronto, vai lá. Vai jogar lá, zagueiro, eu sempre digo, zagueiro é financeiro, né? O zagueiro é financeiro, cuida lá, aí eu preciso de um atacante comercial, né? Então vai lá que esse aqui faz gol pra caramba, tem que até segurar o homem, mas ele faz gol, de vez em quando ele dá uma entrevista ruim, mas ele é bom, faz o golaço, olha o Vini Júnior, golaço, né? É assim, mas o cara às vezes tem um temperamento, vamos cuidar do temperamento, ele é fazedor de gol. Então assim, o RH tem que ter isso, sabe? Essa missão de ser servidor. Então se quer resumir, seja um líder, servidor, educador. Esse é o papel de um bom gestor de RH. Otávio René Lebarbation Neto, principal dica do dia aí, então, líder, RH líder, muito grato, o líder tem que ser grato, deu até vontade de abraçar a professora lá da nossa infância, o nosso professor da universidade, me lembro com muito carinho todos eles, e a gente está nesse ambiente acadêmico, e com certeza muitos dos nossos ouvintes são alunos nossos, estão aí prestigiando, né? E a gente, com muita gratidão, da mesma forma, sinta-se abraçado, Otávio, e foi um prazer te entrevistar. E vamos para a próxima. É isso aí, tchau para vocês. Um abraço, obrigado pela oportunidade e felicidades para todos. Obrigado. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil.
Agradecer nossos patrocinadores, Talent Eds, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!